Bom, galera, hoje nós temos muita coisa para conversar sobre o astro. Vim falar dos 4 meninos, tá? Eu vou fazer só no próximo vídeo trazer novidades com relação ao Rock. Eu acho que falar do Rock aqui agora vai ser muito, né? Então eu vou deixar as novidades do Rock para um próximo vídeo, tá? Porque ele tá divulgando o Unsaid, né? Mas, enfim. Falaremos de Rock mais pra frente. Hoje nós vamos falar sobre Din, até porque ele lançou aí uma nova música, uma OST, então eu não escutei a música ainda, vou escutar agora aqui com vocês, só escutei um pedacinho, justamente para poder reagir aqui nesse vídeo. Vim falar sobre Chaonu, nós temos diversas novidades aí com relação a ele, até porque ele resolveu agora contestar com relação ao Serviço Nacional de Impostos, né? Ele achou injusto, né, o valor que ele pagou lá de imposto adicional, que foi lá os 13 bilhões de won, e agora ele tá entrando aí com um recurso com relação ao tribunal tributário, né? Então, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o fan meeting do MJ, que foi super divertido, inclusive o Sanha e o Din, inclusive até o pai do MJ também tava lá na plateia apoiando o MJ nesse momento, né? Inclusive nesse próprio fan meeting ele também já lançou ali a música nova dele, né? A música que ainda nem foi lançada, mas ele deu uma palhinha ali já pra gente ficar ansioso com relação ao novo álbum dele, que é o MJ Talk, né? Gente, tem muita coisa pra falar hoje, pelo amor de Deus. Vamos com calma, uma coisa de cada vez. Simbora nós. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E a gente começa falando do Din, né? Din que tava muito feliz, né? Muito fofinho. Ele falando lá no Inverse, né? Que ele tava comemorando e tava orgulhoso do fato dele estar lançando, né? Uma música agora. Então ele falou, uma canção saiu. Escutem muito, por favor. Ele falou que ele fez, né? Essa música, que é a primeira OST dele, que na verdade é uma OST de um webtoon, daqui a pouco eu vou explicar melhor do que se trata, né, essa música. E aí ele falou assim, se vocês procurarem aí direitinho, tá em todas as plataformas, ou seja, a gente pode escutar essa música no Deezer, no Spotify e também no YouTube, ou seja, escutem bastante porque o Din tá pedindo aí uma certa agitação aí, um certo zum, buzz com relação à música dele, até porque ele não lança nada há muito tempo, né, gente? Então, ele falou pra procurar em todas as plataformas, né, YouTube, Spotify, que vai estar lá. O mais interessante é que ele participou da composição, do arranjo, da escrita da música, dá até pra ver nos créditos aqui, né? Então você vê que ele de fato se envolveu completamente nessa música, então vai ter com certeza a cara do Din, né? Bom, então se você entrar no Spotify, você vai ver escrito o seguinte, né? Dark Down, que é o nome da música, e aí tá escrito que é o OST do webtoon My Daddy Hid His Power, tá? E aí tá falando aqui Din Astro, né? No caso aí são 2 músicas, a música instrumental, né, e a música cantada pelo Din, tá, gente? Então, é isso, né? Acessem as plataformas e escutem bastante a música aí do Din, e eu vou escutar também. Vamos escutar, então, 3, 2, 1. Olha, tem uma pegada de rock. Tá todo mundo com uma pegada de rock, né? Sanha, Din, MJ, tá todo mundo com pegada de rock. Ai, gente, tô muito animada com essa música. A música, gente, já começa assim. Ai, que voz linda, DJ, para. Gente, adorei essa pegada. Uau! Que lindo, gente! Uau, DJ! Que vocais incríveis! Bem emotiva a música, né? Forte.
Uau! Gente, Dindin deveria cantar mais, né? Uma voz muito linda que Dindin tem. A gente tá tão acostumada com a voz rouca e grave dele, né? Que aí quando ele solta esses mais agudos, você vê que Dindin brilha até nos agudos, né, menina? E o instrumental dessa música? Uau! Tirar o fôlego, né? Uau, Dindin, que trabalho lindo! Uau! Nosso líder compositor incrível, né? Então, pra quem ficou curioso com relação ao My Daddy Hide His Power, que é o webtoon, né? É um romance fantástico com uma forte dinâmica entre pai e filha. Dava pra ver a imagem ali de pai e filha que estava sendo exibida ali na capa da música, né? É uma adaptação da novel original de Go Eun-chae, com adaptação para webtoon, e que está sendo publicada aí oficialmente pela Kakao Webtoon, né? Muito bacana, né? Dizem que a história tem elementos de força extrema, que se chama Munchkin, né? E foco em crescimento e cuidado. Interessante, né? Uma história aí de pai e filha, né? E acaba que o enredo ali destaca um pai carinhoso que esconde suas habilidades verdadeiramente avassaladoras para proteger a sua família e viver em paz. Por isso que a música é tão forte, né? Realmente deve ser uma história bem emocionante. E aí, muito em cima desse enredo, o Dindin fez essa música, né? Muito, muito bacana mesmo. Nossa, mas realmente, né? Você esconder os seus superpoderes, vamos dizer assim, né? Da sua família, deve ser uma coisa bem tensa, né? Porque acaba que as pessoas próximas aos super-heróis sempre sabem dos poderes que o super-herói tem. Vamos combinar? Porque esconder da sua própria família realmente é quase que impossível. Porque você vê, a tia do Homem-Aranha, por exemplo, sabia que ele era o Homem-Aranha, que o Peter Parker era o Homem-Aranha. E aí, por aí vai, né? Se você parar pra analisar, os pais geralmente sabem, os tios geralmente sabem. Enfim, realmente deve ser uma história e tanto, né? Eu gostei, Dindin, você arrasou muito. Detalhando melhor o que o Dindin falou lá no verse, né? Ele fala assim: é isso mesmo, é rock. Vocês não acham que ela vai ficar muito boa quando eu cantar em um show no futuro? Parece que no exterior ela aparece registrada como Dark Dawn, é isso mesmo, Dindin. Aí o pessoal deve ter agradecido muito, né, por ele ter lançado essa música. Aí ele falou assim: não foi nada, não preciso agradecer. Gente, muito, muito fofo, né? E me parece que ele tá muito empolgado, né? O nome reúne as palavras espada e amanhecer tem um significado de espada também, né? Entendi. Representa a hora mais escura antes do amanhecer, como a calmaria antes da tempestade. Achei que combinava com o estado de espírito de alguém antes de entrar em uma guerra. Foi por isso que eu dei esse nome. Tive essa ideia enquanto lia o webtoon. Ou seja, realmente tem tudo a ver com o enredo, né? E aí ele comentando que ia ao fan meeting do MJ mais tarde, né? Porque ele escreveu isso aqui antes de ir pro fan meeting da MJ, né? Até comentou assim: se os outros membros forem, ele pode ficar nervoso. Até parece MJ nervoso, gente. Se bem que ele já relatou que fica nervoso mesmo antes de subir no palco, mas nem parece que ele fica nervoso, né? Engraçado. E o Dindin, como todo bom líder, fala, né? Eu me preocupo, embora eu saiba que ele vai se sair bem. Ai, gente, Dindin, melhor líder, para. E aí o Dindin tentando até amenizar, né? Dizendo assim: não, eu também ficaria nervoso se soubesse que os outros membros viriam. Você sente que não pode cometer nenhum erro. Agora ele deve estar muito nervoso. Ai, tadinho da MJ, gente. Ai, para. Deem muito apoio ao MJ Hyun. Ai, gente, que fofinho esse líder. Bora falar do Sanha, né, que agradeceu, né, pelo prêmio de melhor solista que ele recebeu, pelo apoio que as Arohas deram, né, e aí esse é o seu primeiro troféu como artista solo, então realmente é muito significativo, né, Sanha? Tenho certeza de que Moonbin, inclusive, estaria muito orgulhoso, né, dele. Que fofinho. E aí, até tá traduzindo aqui, né? Acho que esta é a primeira vez que recebo um troféu como artista solo. Obrigada por sempre acreditarem em mim, me apoiarem. Vou me tornar um músico que possa retribuir todo o apoio de vocês, né? Muito fofinho.
E aí o Sanha, obviamente, falando o quê? De malhação, né? Falando que vai ganhar peso, tá, gente? Tá com bastante barriguinha. Que barriguinha que ele tem? Que eu nunca vi essa barriga. Nunca vi essa barriga, Sanha. Mesmo quando eu atingir meu peso ideal, estou pensando em mantê-lo e aumentar aos poucos. Vamos nos exercitar com dedicação. Fighting, como um jantar bem gostoso, qualquer coisa, desde que seja saudável. Bora treinar. O negócio dele é treinar, gente. E por falar em Sanha, ele participou do challenge do card. Vamos ver aqui rapidinho esse vídeo. 3, 2, 1. Olha! Que coisa linda! Adorei esse jogo de câmera, né? Tornou tudo mais dinâmico. Arrasou muito. O Sanha tem participado de challenges de muitos artistas, né? Fico feliz dele estar sendo sempre convidado aí pra participar dessas challenges. E é muito legal que ele deixa a menina brilhar aqui também, né? Ai, que fofura, gente. Gosto muito. E muito legal ver que o MJ até no X, né, postou com relação a como foi o fan meeting ali do MJ, né, MJ Hyun, parabéns pelo seu primeiro fan meeting, muito, muito. E vamos lutar juntos, né, e aí colocou umas fotos aqui do fan meeting, né, que gracinha, ele sempre apoiando, né. Bom, gente, MJ, obviamente, por causa aí desse álbum novo dele, tem lançado muitos videozinhos nas redes sociais. Ele com esse cabelo laranja maravilhoso, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse vídeo, que eu não sei exatamente o que ele tá falando, mas eu acho que ele tá falando tanto do álbum novo, quanto com relação ao The Hangout, que é o fan meeting dele, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Tá falando do Hangout, né? Gente, ele tá tão lindo com esse cabelo. E esse sorriso lindo? E essa cara de levado? Maravilhoso. Gente, vamos ver agora vários pedacinhos aqui do MJ cantando no fan meeting, né? Tem bastante coisa, ele cantou bastante coisa. E é um cenário, assim, de mercado atrás, né? Por isso que ele falou, vamos nos encontrar no mercado. Lembra que ele tinha falado isso antes? Essa aqui é a música nova, que ainda nem foi lançada, mas ele já deu uma palhinha pra gente. Vamos ver ela completa aqui, tá, gente? Vamos lá, 3, 2, 1... Por incrível que pareça, ela também tem uma pegada aí de rock, né? Ou seja, os três estão numa pegada rock muito forte, né? Gente, MJ tá muito lindo, tá muito fofo. Olha isso, gente, a coreografia super enérgica, a cara dele. Ai, que vocais. Ai, que voz perfeita, meu Deus. Ai, tô morrendo, MJ. Esse pré-refrão é muito bacana, né? É claro, gente, que depois, em outro vídeo, não agora, vou destrinchar melhor a letra da música, tá? Ai, esse falseto. Ai, que perfeito. E a coreografia, gente, as bailarinas ali dando todo o suor ali pra a coreografia ficar super sincronizada e perfeita. Obviamente iluminando ele, dando destaque a ele, né? Gente, a coreografia com essas luzinhas ficou tão legal, né? O efeito que dá assim no palco. Ai, gente, os vocais de MJ tão perfeitos. Gostei muito do MJ
se aventurar num gênero diferente, né? Ele nunca tinha feito nada com rock antes, né? Então eu tô gostando muito dessa pegada rock dos meninos. Assim, pra mim tá sendo a melhor era. Gente, vamos apoiar muito a MJ. Vamos colocar os nossos stories, né? Marcar MJ, hashtag MJ, hashtag The Hangout, hashtag MJ Talk. Vamos fazer barulho aí com relação a MJ, tá, gente? Ele merece muito. Muito bom. Ai, deram a luzinha pra ele. Aí ele dançou no início e no final, né? Muito bom. Ai, gente, que fofura! Amei muito, muito. Muito incrível. E agora um pedacinho de Clock, que é uma música que eu amo, gente. Eu amo essa música. E o pessoal lá com a Arobong roxinha, né? Obrigada, Kay, pelas imagens, né? Eu coloquei nos stories do meu Instagram esses videozinhos e agora eu tô mostrando aqui pra vocês também. Ai, gente, eu tô tão emocionada com a MJ que chegou até com uma lagrimazinha aqui. Ai, tô muito feliz por ele. E ele cantando ao vivo. Que estabilidade vocal, né? Ai, meu Deus, a MJ é muito incrível. Ai, eu adoro essa música. Fofo. Ai, gente. Foférrimo. Isso aí. Bebe mesmo. Se hidrata. Lindo, gente. Muito fofo. Forest de Choi Yuri. Gente, eu amei esse ursinho com rádio aqui atrás. Me chamou muita atenção. Ai, que lindo, gente. Essa música é muito bonita, eu conheço essa música, né? Combina muito com a voz de MJ, eu acho. Valoriza bastante. E essa voz chorosa que só ele sabe fazer, né? Ai, gente, a lágrima tá insistindo em cair. Coisa. Já botei pouca maquiagem hoje que é pra não ficar borrada. Ai. Meu Deus. Voz, vocal, né? Vocal King. Lindo, né? Perfeito, assim. Não tem muito o que falar de MJ, não. E bora de Get Say Yo, né? Que foi um single digital que o MJ lançou há uns anos atrás e que eu amo demais. Adorei esse cenário de mercado, já falei isso, né? Mas eu achei tão fofinho. Ai, MJ, gente, não parece que ele tem 33 anos, né? Ele tem uma energia, essa personalidade brilhante que ele tem, né? É tão única. Ele emana uma vibe muito positiva, assim, muito incrível.
Ai, adoro. Get say para. Dance. Para. Eu adoro essa coreografia também. Para. 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 Ai, gente, que fofinho! E essa situação aqui foi muito engraçada, né? Porque tanto o DJ quanto o Sanha, que estavam lá na plateia, estavam pedindo pra MJ fazer o pupu, né? Assim, é isso, né? Só que, obviamente, ele fez do jeito dele, não do jeito do Sanha, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui nessa situação. Olha isso. O Jinjin e o Sanha, junto com o pai ali do MJ. 그 주인공은 저기 계세요. 원조가 있는데 괜찮아요? 하려고요? 그럼 제가 만약에 선아 걸 뺏어도 되는 거죠? 현민아 진짜로. 자, 하나, 둘, 셋. Meu Deus, gente. 네, 지금까지 33살이었습니다. É até difícil de acreditar que essa criatura fica nervosa em cima do palco, né? Mas enfim, vamos ver aqui mais uma vez a MJ cantando, vamos lá. 그래서 노래가 그 어느 곳에 있어도 잠시 잊고 살아도 같이 세상 속에 Voz pura. 우릴 지워가 긴 시간 지나 편한데도 붙잡은 두 손 놓지 않을게 Share the vision 이라는 노래였습니다. Eu não sei o que eu faço, gente, assim. Eu não tenho muito mais o que falar. A verdade é essa. Anion, de Paul Kim. Vamos lá, 3, 2, 1. Fofinho. 불러볼게요. Só um pedacinho, tá, gente? Porque, assim, é muita coisa, né? E a gente tá vendo aqui só os pedacinhos mesmo. 안녕이라는 말을 짧은 시간을 뒤로 한 채로 여전히 아프겠지만 하룻밤 자고 나면 사라지는 꿈처럼 Gosto muito de como a MJ põe, né, a emoção na voz dele. A interpretação é tudo, né? 무심히 널 떠올리게 되면 불안해지는 맘 어떻게 해야 하니 안녕 이제는 안녕 이 말 도저히 할 수가 없어 너로 가득 찬 내 마음 Essa música é lindíssima. 겨우 내가 할 수 있는 일 너를 사랑하는 건 다시 널 만날 수 있길 Lindo! Pedacinho de story, né? Porque story é tudo. 한편의 집처럼 남길게 Ai, meu Deus. 꿈 같던 순간들 잠시 안녕 우리들만의 스토리 늘 간직할게 스토리 한 번만 더 내게 안긴다면 너와 그녀의 스토리 늘 기억할게 스토리 Ah, gente, para com essa voz perfeita, MJ.
Aqui a gente vai ver bem rapidinho, né, o Sanha, o Jinjin e o MJ saindo, né? E a galera lá fora dando tchauzinho. Fofinhos, né? E também tem um vídeo aqui do MJ saindo, se despedindo da galera. Muito fofinho, né? Ele devia estar muito feliz. Realmente deve ter sido muito incrível. É uma pena que a Fantasia não traga esses meninos pra cá. E só pra deixar claro, foram 2 apresentações, casa cheia, graças a Deus. MJ fazendo muito sucesso. E tá ele aqui com a plateia. Plateia 1 e agora a plateia 2. Plateia 1, plateia 2, né? Casa cheia, MJ, isso aí. Você merece todo o sucesso. Fotinhas, né? Selfies do MJ. A gente parabeniza a MJ por toda a sua contribuição ao K-pop nesses últimos 10 anos, né, gente? Assim, realmente cantou muito, né? Se envolveu em muitos projetos, em outro grupo, em subunits, agora sozinho, né? Já fez várias OSTs, musicais, premiado. Maravilhoso, não tem muito o que falar de MJ, não. Fez uma publicação no Weverse, né? Fazendo com essas fotinhas aqui. E ele devia estar indo pra casa aqui depois do fan meeting, né? MJ falando japonês. Falando sobre o fan meeting no Japão, né? Então ele deixou essa mensagem aqui para as arohas japonesas, que vai encontrar com os fãs em Osaka e em Tóquio, né? Os ingressos estão em pré-venda. E também vai ser um sucesso, assim como o da Coreia foi, né? Bom, vamos agora falar finalmente do Chaonu, até porque ele entrou com um recurso com relação aos impostos que ele tinha pago anteriormente. A gente vai ler agora uma matéria que saiu no dia 2 de agosto, né? Saiu, realmente foi uma enxurrada de links que os meus seguidores me mandaram por DM no Instagram, justamente para eu poder ficar por dentro do que estava acontecendo. A coisa começou a acontecer quando eu estava indo dormir ontem, né? Então ontem eu já não estava muito no meu juízo normal, já estava morta de sono, e resolvi pegar a manhã de hoje, efetivamente, para poder ler e entender o que estava acontecendo de fato. Então vamos começar com essa matéria aqui que saiu na Naver, falando o seguinte: respeitando o resultado do NTS. Respeitando o resultado do NTS, eles estão fazendo alusão, menção ao que ele falou no pedido de desculpas no Instagram, com aquela imagem preta há um tempo atrás, né? De que na hora que ele estava se desculpando, ele falou que ia respeitar o resultado da NTS e ia pagar. Tanto que ele pagou os 13 bilhões de won, né? Só que ele agora está realmente questionando se a avaliação tributária foi de fato justa ou não. Mas Gabriela, ele não está sendo contraditório? Primeiro ele fala que vai respeitar o resultado da NTS, primeiro ele fala que está se desculpando porque estava assumindo 100% da culpa, e agora ele tá falando o contrário, ou seja, ele pagou, mas pagou não aceitando aquilo. Não entendi. Pois é, gente, calma, vamos entender melhor aqui o que está acontecendo, tá? Vamos ler a matéria e vamos destrinchando aqui aos poucos. Então, que tá falando que ele recorreu à avaliação fiscal, porque ele pagou 13 bilhões de won, mas ele tá agora, segundo a própria agência Fantasia falou, né? Chaonu entrou com o recurso fiscal de acordo com os procedimentos legais para obter uma decisão judicial. Segundo informações, Chaonu apresentou uma petição ao Tribunal Tributário no início do mês passado, ou seja, no início de julho. Vamos guardar essa informação aqui. Por que será que um mês depois só que isso aconteceu, que está sendo noticiado agora? Guarda essa informação. Solicitando o cancelamento da avaliação fiscal do Serviço Nacional de Impostos no valor de aproximadamente 13 bilhões de won. A petição que aconteceu no início de julho, ela foi apresentada antes do prazo de 90 dias para recurso, ou seja, existe um prazo de 90 dias para recurso e ele obedeceu esse prazo. Esse 90 dias, na verdade, ele contabiliza a partir da data do recebimento da notificação fiscal. Então, ele fez dentro do prazo, ok. O que ele está fazendo, gente, não é um absurdo, não ele está no direito dele de recorrer. Na justiça, você consegue recorrer qualquer coisa, um processo que você esteja levando. Enfim, é uma coisa que ele como cidadão tem todo o direito. Então ele não tá fazendo nada demais, antes que o povo fique fazendo sensacionalismo em cima disso, tá? E tentando distorcer de que ele tá sendo contraditório, do tipo, tô pagando, mas agora não aceito o que paguei. Não, ele tá no direito dele de recorrer.
Um recurso fiscal, para ficar claro, é um procedimento no qual o contribuinte solicita uma decisão do tribunal tributário antes de recorrer à justiça, ou seja, ele não está ainda recorrendo à justiça. É um passo anterior a isso, tá? Quando acredita que uma avaliação fiscal do Serviço Nacional de Impostos é ilegal ou injusta, tá? Então, a ação de Tchau Nu de pagar os impostos atrasados primeiro e depois apresentar o recurso fiscal não é contraditória. A equipe de Tchau Nu, ou seja, é aquela empresa que é especialista, né, de advogados, que é especialista em tributos, né, com certeza deve ter orientado o Tchau Nu nesse sentido. Eles orientaram o Tchau Nu primeiro por um método que consistia em cumprir primeiro a obrigação de pagamento, para não ter que ficar pagando multa em cima de multa, porque a multa é diária, de atraso, então ele já foi pago no primeiro dia, justamente para não ter que pagar multa nenhuma, para só depois contestar separadamente a legalidade da avaliação tributária. Então, para ele não ter que pagar mais ainda, né? Porque a multa ia ser diária, só para ficar claro isso. Então, ele, no início do ano, se envolveu já nessa controvérsia fiscal, né? Após a revelação de que havia recebido uma notificação do Serviço Nacional de Impostos em janeiro, referente a uma cobrança adicional de impostos, que estava ali na ordem dos 20 bilhões de won. Segundo relatos, as autoridades fiscais questionaram o contrato de prestação de serviços e a estrutura de distribuição de lucros entre a Fantágio e a empresa criada pela mãe do Tchau Nu. Entende-se que elas determinaram que a empresa tentou aplicar uma alíquota de imposto corporativo inferior à alíquota do imposto de renda individual, a renda de Tchau Nu, sem realizar qualquer trabalho substancial. No entanto, essa é apenas a avaliação das autoridades fiscais. Como o Tchau Nu entrou com o recurso, a decisão sobre a legalidade da cobrança ainda não foi finalizada. Embora o valor inicial tenha ultrapassado 20 bilhões de won, o valor foi ajustado para aproximadamente 13 bilhões de won após a dedução dos impostos corporativos e do IVA já pagos. E Tchau Nu pagou esse valor de 13 bilhões de won na sua totalidade, né, no valor integral. E aí, naquela ocasião, ele falou no seu Instagram: respeito os procedimentos e resultados do Serviço Nacional de Impostos, levo esse assunto muito a sério e se houver aspectos que eu não tenha examinado suficientemente, a responsabilidade é inteiramente minha, né? Lembrando que o Tchau Nu já completou aí 1 ano de serviço militar, tá atualmente servindo na banda militar e ele vai sair no dia 27 de janeiro de 2027. A gente acredita que até esse dia vai se concluir esse processo que tá fiscal ainda em andamento, tá? Esse tipo de situação geralmente dura 1 ano. Então, desde o início, lá no início de janeiro, né, no finalzinho de janeiro, que ele recebeu essa notificação, até a conclusão desse recurso que ele acabou de abrir, acredita-se que até o final de janeiro isso já vai ter sido concluído. Então, eu acho que ele obedeceu os prazos, fez tudo certinho, dentro do que tá ali regendo a legislação tributária, ele não está sendo sonegador em momento algum. O que aconteceu com ele foi, de fato, muito injusto, e ele está totalmente no direito dele de recorrer, tá, gente? Mas é claro que a imprensa pode deturpar um pouco as palavras dele, do tipo, pô, mas já não tinha aceito, por que agora tá querendo recorrer? Pode transformar isso num circo midiático de novo. Obviamente, eu vou continuar monitorando a situação e o que sair na imprensa, nas redes sociais, eu vou continuar falando aqui com vocês. Mas agora a imprensa já sabe que não pode chamar ele de sonegador, senão pode ser processado ou pode ser multado, né? A imprensa eu acho que assim, já teve aquele início muito conturbado, e eu acho que agora mais pessoas estão entendendo a situação, mais pessoas estão apoiando ele, mostrando apoio a ele. Então eu acho que, por mais que alguns veículos ainda tentem sensacionalizar em cima disso, eu acho que o impacto de ficar sensacionalizando isso agora vai ser bem menor, porque eu acho que o entendimento geral já tá diferente do que tava rolando lá no início, quando as pessoas estavam meio que perdidas ainda, não estavam entendendo o que estava acontecendo. E, mais uma vez, considero muito corajoso da parte do Nunu, tá batendo de frente e tá lutando para limpar o seu nome. Ele tá querendo fazer com que se recupere totalmente a sua reputação, ele tá totalmente no direito dele com relação a isso, e eu acho muito corajoso porque muitos artistas simplesmente pagaram sem questionar, às vezes um valor muito acima do que deveriam, porque não tiveram a coragem que o Nunu tem. Então, o Nunu batendo de frente, ele tá lutando por toda uma indústria, entendam. Ele tá sendo muito corajoso fazendo isso. Então, eu acho que ele merece mais do que nunca ter apoio das Arohas, apoio das suas fãs, nessa luta que ele tá enfrentando. Nós temos que inundar
todos os trabalhos dele de amor, de palavras de apoio, estamos com você nesse sentido, entendeu? Vamos ler também essa matéria aqui do eDaily, que Chao Nu pagou 13 bilhões de won em impostos, mas se sente injusto. Entra em recurso. Então fala basicamente a mesma coisa, né? Foi confirmado pela Fantágio, né, que o ator estaria entrando com recurso tributário, aquela coisa toda. E aí falou aqui já tá num tom diferente, né? Porque fala assim: valor totalmente de aproximadamente 13 bilhões de won em impostos sonegados. Não é sonegação, né? Pode ser que o eDaily aqui sofra um processo, mas tudo bem, vamos lá. Aqui tá falando que ele entrou com um pedido de recurso no início do mês passado, dentro aí do prazo. Ele apresentou o pedido pouco antes do prazo final, que é de 90 dias. Aqui tá falando um pouco antes do prazo final, não tá falando assim dentro do prazo, como eu tava falando na matéria anterior. Essa aqui tá um pouco mais tendenciosa pra negativo. Aqui ela tava super neutra, né? Por isso que eu li a neutra primeiro, que é pra vocês entenderem aqui como que uma mesma notícia pode ser né? Pode ser divulgada de forma totalmente diferente, né? Dependendo da palavra que você use. Então, é isso, né? Eu vou falar aqui mais alguns trechos que eu considero, assim, um pouco mais tendenciosos. Ao citar janeiro, eles falam a palavra sonegação de novo. Chao Nu, suspeito de sonegação fiscal por meio da empresa da mãe, 20 bilhões de won em impostos atrasados. Eles estão citando aquela primeira matéria deles, tá? Por isso que tá falando de sonegação aqui de novo. Aí eles começaram a relembrar aquilo tudo. A empresa do Chao Nu, da mãe do Chao Nu, como empresa de fachada. Nem tava falando de empresa de fachada na outra matéria, você tá entendendo? Aqui tá remoendo de forma tendenciosa mesmo. Chao Nu, que atualmente serve no exército, reconheceu os problemas fiscais relacionados às operações da empresa após pagar o imposto integralmente no início de abril. Ele declarou nas redes sociais: criei a empresa como parte do processo de preparação para dar continuidade às minhas atividades de forma mais estável. Porque, gente, é isso, né? Essa empresa era o plano B caso desse problema na Fantágio. Eu não vejo isso como um problema. Mas, infelizmente, lá na Coreia eles veem isso como um problema. Enfim. Então, embora a controvérsia em torno da sonegação fiscal de Chao Nu parecesse ter... eles falam de sonegação o tempo todo, tá vendo aqui, né? Parecesse ter se acalmado por hora, a apresentação desse recurso trouxe o assunto para uma nova fase. Um recurso é um processo de revisão administrativa no qual o contribuinte solicita ao governo o cancelamento de uma avaliação tributária com base no julgamento de que a imposição da Receita Federal foi incorreta. Isso marca, efetivamente, o início da segunda rodada da guerra tributária entre Chao Nu e Receita Federal. Aqui já se fala em guerra. Tá com outro teor, dá pra sentir, né? As reações do setor tributário em relação ao recurso de Chao Nu são mistas, ou seja, não fala nem que é positivo nem que é negativo, né? Um especialista afirmou: é o exercício de um direito legítimo como contribuinte. Mesmo após pagar os impostos, é possível apresentar uma reclamação se as evidências e a lógica que comprovam a injustiça da tributação forem reforçadas. Ele não entraria com recurso, não utilizaria a equipe dele de advogados se não existisse uma forma de comprovar que essa injustiça realmente aconteceu. Vocês concordam? Então é claro que essa equipe super especializada que o NUNU contratou tem sim como comprovar a injustiça. Parece que ele apresentou o recurso somente depois que a controvérsia diminuiu, deixando o público e os fãs que declararam e pagaram seus impostos fielmente desiludidos. Observando que isso contradiz seu pedido de desculpas. Ou seja, tá falando que isso tá contradizendo o pedido de desculpas. Ou seja, tá falando aquilo que eu falei que eles fariam, né? Tentariam contorcer as próprias palavras do NUNU. É muito provável que a decisão fiscal seja divulgada após a dispensa do Chao Nu, em janeiro próximo. De acordo com o Anuário Estatístico do Tribunal Tributário, o tempo médio de processamento para casos tributários domésticos com valores reivindicados entre 10 e 20 bilhões de won é de 507 dias. Foi de 507 dias em 2024 e de 353 dias em 2025, levando aí, em média, um ano. Então, se o Tribunal Tributário decidir a favor de Chao Nu, né, Chao Nu vai receber o reembolso dos impostos pagos. Caso a reivindicação seja indeferida, ele poderá entrar com uma ação judicial formal no Tribunal Administrativo. Ou seja, caso esse recurso não dê certo, né, ele pode aí sim entrar com uma ação judicial. Isso daí vai ficar remoendo ainda bastante tempo, tá, gente? Não sei se os detalhes desse caso vão ficar sendo divulgados de tempos em tempos, mas é claro que eu vou ficar aqui de olho para poder noticiar qualquer novidade para vocês, tá? Agora vamos entrar no assunto de que isso aconteceu há um mês atrás e por que isso não foi noticiado antes. O que estava acontecendo há um mês atrás? 3 de julho, mais especificamente, a Moon-ga-yeon assinando o contrato com a Fantágio. Não era vantajoso para aquele momento a Fantágio ficar divulgando
treta de Tchau Nu. Entendeu? A Fantásio não quis dar luz a isso naquela época porque não era interessante pra ela. O interessante pra ela naquele momento era alavancar as ações dela. Começou essa semana divulgação de MJ. Eles acharam que Nunu ia participar da apresentação da banda militar dessa semana. Não tendo o que divulgar de Tchau Nu nessa próxima semana agora, soltaram a matéria do recurso essa semana. Porque é isso que a Fantásio faz. Ela manipula a imprensa com as divulgações do Nunu, casando com coisas que ela tá afim de dar luz ou não. Tudo isso junto. Entendeu? Ela manipula o que sai na mídia. Isso é fato. Então as fanbases estão com o Nunu. Com a corajosa e justa decisão de Tchau Nu de defender a sua verdade contra o Serviço Nacional de Impostos, muitas pessoas discordarão dessa ação devido à completa falta de informações sobre a sua realidade e o silêncio da sua atual agência Fantásio. A galera lá da Coreia, ela tá muito naquele discurso que a Fantásio vende, tá? E de que a imprensa coreana cisma de ficar falando de sonegação o tempo todo. Então os coreanos estão muito com esse pensamento porque é o que eles ficam vendo o tempo todo na mídia, tá? Então a gente que tá de fora aqui, as fãs globais de fora, tem uma visão muito diferente da coisa, tem uma visão mais realista da coisa, né? Então a gente sabe que a Fantásio nada fez para esclarecer a situação ou proteger o seu artista, mas sim contribuiu para a desinformação e o julgamento errôneo. A Tchau Nu Internacional que tá perfeita na sua colocação. Por isso pedimos a todos que inundem as suas 2 últimas postagens no Instagram com mensagens positivas, de apoio, de carinho. Ele está se dedicando ao máximo para esclarecer a sua situação, para poder recuperar a sua reputação, para poder recuperar a sua imagem, que antes era perfeita. Então a gente vai apoiar nele nesse momento mais do que nunca. Ele precisa do nosso apoio, da nossa força, da nossa união. Porque o que eu tenho mais visto entre as arojas é desunião, é briga, é picuinha, é mimimi, é disse não me disse. Eu tenho visto um fandom muito desunido. E o fandom precisa estar unido mais do que nunca. Não só pra apoiar Nunu, não. É pra apoiar a OST do Dindim. É pra apoiar a música nova aí do MJ, o fanmint do MJ, o álbum novo do MJ. Gente, a gente tá aqui pra isso. Vamos nos unir e fortalecer os meninos, eles precisam mais do que nunca. Bom, eu tô aqui num outro momento, porque eu queria só dar uma complementada com relação à divulgação do álbum do MJ durante essa volta dessa polêmica fiscal na mídia, né? Se isso de fato vai atrapalhar na divulgação do álbum do MJ de alguma forma. Gente, o que acontece? Eu acho que os meninos são muito unidos, eu acho que tudo isso que tá acontecendo desde o início, vem sendo muito conversado, Nunu com sua família, Nunu com advogados, Nunu com os meninos do Astro. E embora os meninos do Astro não possam, de forma aberta, de forma pública, comentar algo sobre o caso do Nunu, é óbvio que eles estão preocupados com o Nunu, é óbvio que eles estão preocupados com a família do Nunu. É óbvio, eles como amigos, né, estão ali dando um certo apoio ao Nunu nesse momento. Porém, eu acho que os meninos chegaram pro Nunu e falaram assim, Nunu, para de se preocupar com o Fantásio, para de se preocupar com a gente, só se preocupa com você, porque é o seu nome que está sendo envolvido, o problema só pode ser resolvido por você. Então, faça o que é o ideal pra você, pra poder te livrar disso, pra poder limpar o seu nome, a sua reputação, porque quando você voltar, só você vai sofrer, de fato, as consequências de tudo isso, né? Então é melhor limpar o seu nome agora do que esperar até você sair e ver no que vai dar. Não, cara, já resolve logo isso agora, vai na fé, a gente vai ficar bem aqui, fica tranquilo, tira esse peso do teu ombro, tira essa responsabilidade da tua vida e foca no teu. Seja um pouco egoísta e pense só em você. Eu tenho certeza de que os meninos deram esse ok pra ele seguir em frente. De fato, entrar com esse recurso, sabe? Então, eu não acho que fazendo isso o Nunu esteja prejudicando diretamente o MJ, porque a gente sabe que a intenção dele não é essa, né? Calhou de estar acontecendo agora, mas enfim, a culpa não é do Nunu, a culpa, na verdade, não é de ninguém, né? Então, assim, eu acho que é isso. Os meninos estão de acordo com o Nunu tá fazendo isso, deram o ok pra ele seguir em frente, e o Nunu tá em busca de limpar o seu nome. É basicamente isso, tá? Pode ser que ele seja mal interpretado por diversas pessoas, mas de coração, pelo que eu conheço dos meninos, eu acho que de fato aconteceu essa conversa. E o que a gente vê é uma Fantásio desesperada, porque ela precisa estar enquadrada nas novas regras de listagem da Kosdaq, que entrou em vigor, tá? E aumenta o risco de deslistagem para empresas de tesouraria cripto, que não é
onde a Fantágio quer estar. A Fantágio quer continuar listada na Cosdac, tá? E tem requisitos muito rigorosos para isso. Eu vou tentar falar para vocês de forma resumida do que se trata. Então, esses novos requisitos incluem um preço mínimo por ação, ou seja, as ações não podem estar abaixo dos 1.000 wons. Lembrando que teve diversos momentos esse ano de que as ações da Fantágio tava em 1.000 e pouquinho, ou seja, mais um pouquinho já saía desse pré-requisito, tá? E ela tem que ficar acima de 1.000 wons durante 90 dias úteis. E isso também é uma coisa bem difícil, tá? O seu valor de mercado também, ela tem que se manter ali num certo nível. Então, os limiares de capitalização exigidos estão subindo de forma gradual para eliminar as companhias de baixo desempenho. E a Fantágio tem tido baixo desempenho nos últimos tempos. Então, gente, resumindo, a Fantágio está desesperada. Ela precisava soltar, agora mais do que nunca, algo de Nunu para ficar aquele zum, 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 Nunu, Fantágio, não sei o quê. Tá entendendo? E aí vem a pergunta. Nunu entrou com recurso. A Fantágio também entrou com recurso com relação ao que eles tiveram que pagar, porque não foi só o Nunu que pagou, não. A Fantágio pagou 8 bilhões e uns quebrados pra Receita Federal. A Fantágio entrou com recurso também? Porque isso eles não deixam claro. Isso é uma pergunta que eu fico me questionando. Mas eles estão mais uma vez o quê? Colocando o Chaunu na frente como escudo para proteger o que tá acontecendo aqui na Fantágio. Porque a Fantágio nunca, na vida, vai assumir que tá na merda com relação aos novos requisitos da Cosdac. Eles querem sempre se mostrar bem na fita. Lembra que o presidente vive falando? Fodágio, que nós somos a Fodágio, né? Mas e aquela investigação do presidente? Não tá em andamento mais porque ninguém falou mais nada. Ninguém prendeu o cara. A polícia tá investigando ainda? Em que pé que tá essa investigação? Ninguém fala nada. E quando falam, ele trata de tirar logo a matéria do ar. Porque a gente sabe que ele tem muita influência lá na Coreia, muito poder lá na Coreia. Por isso que as pessoas têm medo de bater de frente com esse cara. Não temam imprensa. Imprensa não seja uma imprensa vendida. Seja pelo menos uma imprensa que seja mais neutra, que seja ética. Vamos bater de frente com essa porcaria desse homem, pelo amor de Deus. Esse homem precisa ser derrubado, ele precisa parar de prejudicar a vida de centenas de artistas. Não tô falando só do Chaunu, não, ou do Astro. Eu tô falando da Moongayon, do Kim Soo-ho, de todos que estão lá. Que estão sendo prejudicados por esse filho da puta. Ai, isso me enerva. Então vamos acompanhar, sim, tudo que tá rolando. Caso do Nunu, ações da Fantágio. Da Fantágio tá listado ou não na Cosdac. Se a Fantágio com isso vai acabar entrando em falência ou não. Se o presidente da Fantágio vai ser preso ou não. Vai continuar sendo investigado ou não. Tô ligada nisso tudo. E rezando para que a divulgação do MJ não seja prejudicada por conta disso. Porque ele não merece nada. Porque ele não tem nada a ver com isso. Ele não merece isso. Ele merece sim que os seus fanmeets no Japão aconteçam de forma maravilhosa, bem sucedida. Então vamos continuar torcendo pro nosso sozinho, tá? Música também lá do Din bombando, tá, gente? E é isso que a gente vai fazer a partir de agora, tá? Vou ficando por aqui. Comentem aqui embaixo sobre todo esse rolê. Beijinho e tchau, tchau.